Olá, meus queridos, sejam todos novamente bem-vindos aí ao nosso canal de eletricidade. Hoje eu vou estar passando para vocês aí eletricidade básica, falando um pouco sobre corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Bem, pessoal, aqui, quando você vai iniciar seus estudos com eletricidade, você tem que saber o que nós falamos sobre eletrotécnica básica ou eletricidade básica. Então, se você está fazendo aí um curso de eletrotécnica, eletromecânica, automação, engenharia elétrica, você precisa saber desses princípios básicos, dessas grandezas elétricas. E os seus cientistas que estudaram e batalharam para verificar estas grandezas elétricas. Vamos lá? Então, aqui na nossa eletricidade básica, nós temos aí corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Todas elas são utilizadas hoje em dia na área residencial, comercial e industrial. Primeiramente, eu vou estar falando sobre a nossa tensão elétrica. Vamos lá? Então, aqui o cientista que estudou a tensão elétrica, galera, legal, foi o Alessandro Volta, que foi aí um cientista físico italiano, né? Certo? Que ele estudou aí, né, a pilha voltaica, né? E em sua homenagem no Congresso de Eletricista que tinha na época, né, deu o nome de Volt. Essa grandeza, então, né, a sua unidade de medida é chamada de volt. Ela é a nossa força eletromotriz. Então, o que que ele fez aqui, ó? Ele pegou aqui, ó, diversos discos de prata, zinco e papel de carbono e fez aí, né, encaixotando uma após a outra, a formação de um polo positivo, que são cargas positivas, e surgiu o polo negativo, que são cargas negativas, que nós chamamos de elétrons. Resumindo para vocês, a sua pilha que você encontra hoje em dia, você vai ver que tem um polo positivo na parte superior e um polo negativo na parte inferior, ok? Quando você quer um valor maior de tensão, nós temos que fazer associações, né, de pilhas. Então você vai notar que a sua lanterna lá tem uma pilha após a outra, o seu controle da televisão, né? Tem uma pilha após a outra e assim sucessivamente, ok? Certinho? Então, esse aí foi o nosso físico aí italiano chamado Alessandro Volta. Então, em sua homenagem, o valor da tensão elétrica que você encontra lá na tomada monofásica é dada em volts. Por exemplo, se você estiver aqui no estado de Goiás, a tensão elétrica monofásica na tomada é 220 volts. Agora, na eletricidade, tem um item interessante, galera, legal. Qual que é esse item? Esse item que significa que nós trabalhamos com abreviação. O que que é isso, professor? Então, você vai ver, né, em vários eletrodomésticos aí, em vez de estar escrito assim, 220 e descrito volts, vai estar escrito assim, 220V. Esse 220V é a abreviação de volts. Então, você vai ver descrito na tomada monofásica aí 220 volts. Em São Paulo, a tensão monofásica é de 127 volts. Depois o professor Alan vai estar passando uma explicação para vocês por que que lá em São Paulo é 127 volts e aqui no estado de Goiás é 220 volts. Já vai pensando aí nessa pergunta, ok? Se você já sabe, deixa aí a sua resposta nos comentários. Então, esse aí foi o nosso físico italiano, né? Chamado Alessandro Volta, né?
que estudou aí a tensão elétrica. Por isso que a tensão elétrica é dada em volts, ok? E aí você fica se perguntando, qual é o instrumento de medida que utilizamos para medir essa tensão elétrica, que é dada em volts? Bem, o instrumento de medida que nós utilizamos aí para medir a tensão elétrica é o voltímetro ou multímetro, né? O voltímetro ou multímetro, certo? É o que nós utilizamos para realizar as medidas de tensão elétrica. Agora, via de regra, nós temos que nós chamamos aí tensão elétrica contínua e tensão elétrica em corrente alternada. Então, no caso da tensão elétrica contínua, galera, legal. Bem, nós temos aí, como exemplo, a pilha, que temos aí o polo positivo e o polo negativo, pois ela não varia em função do tempo. Temos aí a bateria do seu carro, por exemplo, que nós temos lá o polo positivo e o polo negativo. Um item interessante que o professor Alan já deixa aqui para você é que, geralmente, o polo positivo é indicado pela cor vermelha e o polo negativo é indicado pela cor preta. Ok, galera? Legal. Então, você vai encontrar lá na sua bateria o polo positivo na cor vermelha. Você pode dar uma notada lá. E o polo negativo, às vezes, vem identificado como preto, ou às vezes não tem lá a identificação dele. Ok? Certinho? E na pilha, ou aquelas baterias menores, você vai ver que tem o mais também, e pode ser identificado por menos. Ok? O mais seria o polo positivo e o menos o polo negativo. Bem, agora, no caso, nós temos o que nós chamamos de corrente alternada. A corrente alternada, certo? Aí já temos um princípio que nós chamamos de gerador de corrente alternada, tá vendo aí? Você imagina o seguinte, que no caso, nós temos aí lá na usina hidrelétrica, certo? Por exemplo, nós temos uma represa de água. Nessa represa de água aí, o que que faz? A água vai descer pelo vertedor lá, vai descer lá pelos dutos forçados no formato de caracol, vai girando, 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 até no pé da turbina lá que nós chamamos. Nessa parte inferior da turbina tem pás gigantescas. A água vai bater ali, vai girar essa turbina. E tá vendo aí? Lá em cima, nós temos esses polos aí, polo norte e polo sul, vai girar e formar o que nós chamamos de corrente alternada. Na corrente alternada, pessoal, nós temos uma variação aí em caso de frequência, certo? Ou seja, que é muito rápido que vai girar aí essa manivela, que no caso é a nossa turbina elétrica, certo? Aproximadamente em 60 Hz. Hertz foi, né, um cientista que estudou a frequência elétrica. Qual é a frequência aqui no Brasil? 60 Hz. E no Paraguai? Paraguai, 50 Hz. Quer saber por que que acontece isso? Continua assistindo as aulas do professor Alain, que eu vou estar passando esses detalhes para vocês. Hoje nós estamos falando sobre tensão elétrica contínua e tensão elétrica em corrente alternada. Então, lá na usina hidrelétrica, tem esse processo de geração de energia, gerou energia, só que tem que transmitir e levar essa energia para todo o Brasil. Bem, o detalhe é o seguinte, você vai ver aquelas torres gigantescas de metal, certo? Que vai estar passando um cabeamento, levando, né, toda a energia para ser distribuída no Brasil. Aquelas torres gigantescas, pessoal, nós chamamos de torres de transmissão. Então, eleva a tensão, ali é gerado na usina hidrelétrica em 13,8 kV, que é 13.800 volts, e tem que elevar essa tensão para ser transmitida.
Nessa transmissão, galera, legal, tem uma parte que nós chamamos de inovação e tecnologia, que trabalha com transformadores elevadores. Essa tensão, às vezes, é elevada até 750 kV, que é o quê? 750 mil volts, certo? E transmitida para todo o Brasil. Quando chega aí no seu estado, certo? Tem uma subestação que nós chamamos de rebaixadora. Vai rebaixar essa tensão novamente e vai distribuir para as indústrias e também para os consumidores. No caso das indústrias, geralmente trabalha com 36,5 kV, 34,5 kV, certo? E, no caso das residências, você vai ver que será distribuído e, mesmo assim, não chega esse valor alto em sua casa, não. Na sua casa também vai ter um transformador lá, certo? No seu bairro, ok? Vai rebaixar essa tensão para 380 volts trifásico no estado de Goiás e 220 volts monofásico. Aí sim chega na sua casa. Sua casa você vai ter um padrão monofásico ou bifásico ou trifásico, de acordo com a sua central elétrica e no seu dimensionamento. Professor, mas eu moro em São Paulo. Bem, se você mora em São Paulo, a tensão trifásica em São Paulo é 220 volts e a tensão monofásica é 127 volts, ok? Também em São Paulo você terá aí o padrão monofásico, bifásico e trifásico, de acordo com a central elétrica aí do seu estado. Ok, galera? Legal. Então, nós temos aí, né, o professor Alan falou um pouco sobre a tensão elétrica em corrente contínua, lembrando que é pilha, bateria, certo? Que nós temos aí. E nós temos a corrente alternada, que é utilizada nas residências, comércios e indústria. Professor, e no caso, eu estou passando aqui vendo a sua aula aí, como é que eu vou identificar aí na tomada? Eu sei que lá na bateria você falou que eu tenho um polo positivo e negativo. Correto? Sim. E agora, na tomada, como a variação é em corrente alternada, você não pode falar polo positivo e polo negativo. Você vai falar assim, ó. Ah, na tomada eu tenho o condutor fase, neutro, e no caso, como nós temos aí um condutor de proteção elétrica chamado fio terra, eu tenho também o condutor terra, ok? Fio terra, para proteção aí das máquinas e equipamentos aí, né? Para evitar aí o famoso choque elétrico. Ok, galera? Legal. Então, na tomada da sua casa, ok? Na indústria, você vai falar o quê? Fase, neutro e terra. Deixa. Agora você está assistindo o vídeo do professor Alan, você não vai ficar falando assim, nossa, ali na tomada eu tenho positivo, negativo, o positivo da choque. Não. Positivo na bateria, negativo na bateria, tá lá bem identificado. Na tomada da sua casa, você tem aí o condutor fase, neutro e terra, ok? Bem, galera, essa aí foi a nossa aula sobre tensão elétrica, falando também sobre o cientista, sobre o instrumento de medida que é utilizado, ok? E logo mais vou estar falando sobre corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. E também eu vou estar falando um pouco aí para você que está assistindo o nosso vídeo, dona de casa, né, criançada, né? Lembrando que crianças não podem trabalhar com eletricidade. Mas você que está assistindo aí o nosso vídeo e quer economizar com energia elétrica, bem, você está assistindo o vídeo ideal para você. Eu vou estar passando uma parte de eficiência energética, né? Onde eu vou te ensinar a escolher eletrodomésticos mais econômicos e estar ensinando a você a economizar mais energia aí para pagar uma conta mais econômica no final do mês. Gostou do vídeo? Chegou até aqui? Deixa seu like, me fala da onde que você está falando, do seu estado, da sua cidade aí, para deixar um joinha para você.
Obrigado, tenha uma ótima semana, fica com Deus e boa sorte!